texto do nosso estudo de hoje, 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crescemos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos ao Pai que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Senhor, nós lhe pedimos, fala aos nossos corações nessa noite, segundo o proceder que o Senhor tem através do Teu Santo Espírito. Nos instrua segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós entramos no capítulo 15 de 1 Coríntios, e conforme a gente viu até o capítulo 14, desde o 12 até o 14, Paulo tratava principalmente a respeito dos dons espirituais e o seu uso na igreja. Então nós temos aí capítulos 12, 13 e 14 a expressão maior de Paulo na prática de culto da igreja de Corinto, onde ele dá instruções de forma direta. Só que depois dessas instruções diretas com relação ao culto, Paulo se volta para a base doutrinária da igreja, porque as duas coisas se completam. Não adianta a igreja ter um culto muito organizado se doutrinariamente ela não tem firmeza doutrinária. E Paulo volta principalmente aqui no capítulo 15 a falar a respeito da ressurreição. Conforme a gente fala, muitas questões aqui foram perguntas que foram mandadas para Paulo pelos coríntios através de carta, e outros é o relato daqueles que levaram, porque naquele tempo não tinha correio. Então você escrevia uma carta, fazia ali, prendia ela, colocava um selo, às vezes, e geralmente ela ia entregue por mãos de mensageiros. Então a comitiva que foi de Corinto levando a Paulo a carta da igreja também informou Paulo de muitas coisas que estavam acontecendo, a semelhança do que nós vimos lá nos primeiros capítulos, quando ele diz assim: eu fui informado pelos da casa de Cloé que vocês estão aí tendo divisões entre vocês. Então baseado nisso, os historiadores aqui eles vão afirmar que essa afirmação de Paulo aqui, ele vem provavelmente de uma fala que essas pessoas trouxeram até Paulo sobre o proceder da igreja de Corinto e as dúvidas que pairavam por ali sobre a ressurreição de Cristo. Para nós parece assim, não muito evidente, mas na época de Paulo, ali no meio do primeiro século, era muito evidente a dúvida sobre a ressurreição. Um dos relatos que nos comprovam isso, que vão fortalecer isso para nós, estão lá no livro de Atos, quando retrata Paulo vindo ali fugindo de Tessalônica e tudo mais. Ele para em Corinto, ele para em Atenas. E lá em Atenas ele começa a ver e faz aquele discurso que é chamado Ao Deus Desconhecido. O relato do discurso de Paulo lá no Areópago, em Atenas, diz que quando ele falou: olha, eu estou falando a vocês sobre Jesus e a ressurreição dos mortos. Só aí que eles entenderam que não eram dois deuses, porque quando Paulo fala Jesus e a ressurreição, eles estavam entendendo ressurreição como um nome feminino. Então eles pensavam que era o tal de Jesus que ele estava pregando, que era um Deus, e
ressurreição era uma deusa. Quando eles entenderam que Paulo estava falando de ressuscitar, quer dizer, o corpo, ele recobrar a vida depois da morte, aí ele já fala, não, quanto a isso a gente vai ouvir uma outra hora, e outros zombaram dele. Os gregos, eles não tinham paciência com a história da ressurreição, porque o princípio da cultura grega, que é a questão ali que vem de Platão e seus seguidores depois, é que o corpo era mau e o espírito era bom. Então eles diziam que quando a pessoa morre, o espírito é libertado do corpo pecaminoso, então ele vai estar num estado muito melhor. Então para eles voltar ao corpo era voltar ao pecado. Por isso que eles pecavam tanto, que já não tem problema não, porque o pecado está no corpo. Então quando morreu o corpo for para a terra, então eu estou livre de novo, não vou carregar o pecado. Era essa a crença comum do grego. Então, quando Paulo chega ensinando o Evangelho trata de ressurreição. Essa ideia de ressurreição, ela é muito minada em todos os lugares que fala grego. E não era diferente também em Corinto, na cultura popular de Corinto. Então Paulo ele tem que escrever o capítulo 15, recobrando para ele justamente a ideia da ressurreição. E ele vai lembrar isso aqui nos 3 primeiros versículos. Eu vou estender aqui até o 4º versículo, onde ele vai dar um resumo básico do que é o Evangelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer, nada que saber de vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então ele já falou da morte, aqui ele vai enfatizar a ressurreição. Então ele diz aqui, no versículo 1, eu venho lembrar-me do Evangelho que anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então é aquilo que vocês já sabem. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aí, versículos 3 e 4 traz o resumo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. As Escrituras eles vão falar da morte, nós temos textos lá, como o texto de Isaías, por exemplo, no capítulo 53, que ele fala do servo sofredor, que ele morreu por nós, e a ressurreição também é falada. Agora, no 3º dia, a gente não vai encontrar uma referência direta do Antigo Testamento, mas uma combinação dos textos do Antigo Testamento nos faz lembrar disso, principalmente quando ele é esclarecido pelo Novo Testamento, quando o próprio Jesus ele fala para os fariseus que não daria nenhum sinal para aquela geração, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus ele pega a história de Jonas e diz, olha, o sinal de Jonas é o que vai ser dado para você. Qual é o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias preso na barriga do peixe. Assim diz o Filho do Homem, passará 3 dias preso no ventre da terra. Então Jesus ele dá o significado da história de Jonas, os 3 dias da morte. Mas ainda outros textos vão ser pontuais sobre isso, sobre a necessidade dessa entrega total. Então o Evangelho que ele fala aqui é Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Sem morte e ressurreição não tem salvação. Então ele faz questão de enfatizar isso. Mas nesse pequeno resumo eu gosto de destacar os versículos 1 e 2, porque ele diz respeito a nós hoje. Ele diz, olha, eu anunciei o Evangelho, vocês receberam e vocês ainda estão perseverando. Então ele fala do Evangelho, que está no coração dos crentes. Mas o versículo 2 ele coloca aí uma condicional, que ela precisa ser lembrada com importância. Por ele vocês são salvos, se retiverdes a palavra como vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui muitas interpretações são tentadas trazer sobre esse texto. Alguns vão dizer, olha aqui, o Paulo está dizendo que pode perder a salvação. E a gente já, opa, puxa o freio de mão aí, está descendo na ladeira descontrolada. Não é isso que o Paulo está dizendo. Ele fala do Evangelho que eles receberam, no qual eles estão perseverando, mas ele diz o seguinte, que nós precisamos reter a palavra, não para garantir a salvação, mas é um sinal de que nós temos a salvação. Porque o final do versículo 2 ele diz, a menos que tenhais crido em vão. Então, olha, esse crido em vão aqui faz toda a diferença. Porque ele está dizendo, o Evangelho, vocês receberam o Evangelho, vocês perseveram nesse Evangelho até hoje, uma igreja dizendo, nós cremos nisso. Então vocês têm que reter a palavra. Porque se vocês não retêm a palavra,
vocês creram em vão. É por isso que eu li no começo aqui o texto lá de Hebreus 4. O que é que Paulo fala lá em Hebreus 4? Versículo 2. Ele diz: ó, também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Está falando que a mesma palavra que foi pregada para nós, também foi pregada para os descrentes. Mas ele diz que para eles não aproveitou a palavra, porque não foi acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Lá em Hebreus 4:2. Então é a mesma coisa que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 15:2. Se não reter a palavra, a pessoa está crendo, mas em vão. É uma fé que não serve para salvar. Isso aqui é reforçado na carta de Tiago. O Tiago vai dizer: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, através das minhas obras, mostrarei a minha fé. Ele fala de uma fé operosa. A fé ela não pode ser morta, ela tem que ser uma fé operosa. Então, se não retém a palavra, não tem salvação. Todo mundo ouviu, todo mundo disse que creu, mas se a gente não reter, se a gente não perseverar, é um sinal de que nós estamos crendo em vão. Então Paulo coloca aqui justamente aqueles que a fé absolveram, aqueles que foram transformados pelo ensinamento. Então Cristo morreu, mas tem que absorver isso. O mundo hoje ele lembra, fala da morte de Cristo, todo mundo assiste o filme lá da Paixão de Cristo e se lamenta, mas no outro dia eles dão as costas e continuam fazendo tudo aquilo que desagrada a Cristo, tudo aquilo que nega o sacrifício de Cristo. Ele diz: por que a pessoa ela se lamentou? Porque ele se compadeceu quando viu uma imagem do Cristo sendo crucificado. Quer dizer que ele é salvo? Não, não é. Se não for acompanhado da fé, da convicção, da perseverança, não tem salvação. Não adianta dizer: coitadinho dele. Jesus ele não morreu para a gente ter pena dele, ter dó dele. Ele morreu na cruz para nós seguirmos a Ele, para reconhecermos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, o resumo das Escrituras é que Cristo morreu e ressuscitou. Só que eu preciso receber isso no coração com fé, absorver e guardar a palavra. Quando a pessoa chegar: mas por que você faz isso? Não, eu não faço isso porque eu creio em Cristo. Para mim ele morreu e ressuscitou. Aí muitos hoje vão dizer: mas eu também creio em Cristo. Já fui confrontado uma vez, eu estudei um período numa faculdade teológica, faculdade livre, onde tem gente de tudo quanto é crença, tudo quanto é credo lá. O pessoal, na época do mundo, falou que ia reconhecer o curso de teologia, que foi a maior roubada que a teologia entrou. E aí o pessoal chega lá, e na minha turma tinha presbiteriano, tinha batista, tinha assembleano e tinha católico. E aí você fala, a pessoa do católico diz assim: não, eu também sou evangélico, porque eu creio nos evangelhos. Então as pessoas não entendem o que quer dizer. Então elas falam: não, eu também acredito em Jesus. Não adianta dizer eu acredito em Jesus, mas escolher ter uma vida que não condiz com aquilo que Jesus ensinou. Então você acredita que Jesus existiu, você não acredita que Ele é o Senhor e Salvador. E quem acredita que Jesus é o Senhor e Salvador, ele molda a sua vida a partir do ensinamento de Cristo. Então, ele vai explicar esse resumo. E aí, do versículo 5 até o versículo 8, ele vai mostrar o testemunho disso. Então, ali ele diz: o que é o Evangelho? O que é a base? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e nós devemos reconhecer isso do fundo do nosso coração. Como é que eu posso garantir isso? Aí ele dá um pouquinho de respaldo aqui. Ele fala: olha, ele ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras, e ele vai dizer: apareceu a Cefas e depois aos 12. Então ele apareceu a Pedro, isso é falado nos evangelhos de Corinto. A gente não tem um relato nos evangelhos, se você procurar, relatando a aparição a Pedro. Mas se a gente for lá para os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles voltam falando: nós encontramos Jesus, os discípulos falam: nós também o vimos, e ele apareceu a Pedro. Então lá está registrado que Jesus apareceu a Pedro. Então ele apareceu a Pedro e depois aos 12, o grupo principal dos apóstolos. Depois, o versículo 5, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago,
mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como nascido fora do tempo. Então ele faz uma lista. Versículo 6 ele vai dizer, mais de 500 irmãos. O relato que nós temos dos discípulos que eles se reuniam, quando eles se reuniam lá no cenáculo, é que a reunião era mais ou menos de 120 pessoas. Mas aqui ele deve ter falado do dia da ascensão, que foi lá na Galileia. E nós não temos o registro numérico, mas Paulo dá esse registro de 500 irmãos. Ele está falando de uma só vez que Jesus apareceu. Aquele dia, quando ele apareceu, apareceram 500 pessoas. Não, está falando ao longo dos 40 dias onde Jesus ficou, depois da ressurreição, até a ascensão, ele apareceu para muitas pessoas. Então, por que ele retrata isso? Porque naquele tempo, o judeu, ele tinha que ter 3 testemunhos para garantir a verdade em alguma coisa. Então ele está dizendo aqui, não foram só 3 não, a gente tem 500 testemunhos. E se você está com dúvida, procura uma delas, porque a maioria ainda está viva. Alguns já morreram, mas a maioria ainda está viva. Então Paulo ele faz uma amostragem aqui, dizendo, olha, muitas pessoas vivem, o testemunho é grande. Mas você vê aqui que ele não fala específico. Por quê? Jesus, ele apareceu primeiro para quem? Para as mulheres. O primeiro grupo que foram as mulheres, só que ele não cita aqui. Por quê? Porque as mulheres, elas não serviam de testemunho no tribunal naquela época. A jurisdição da época era assim. Então ele não apresentou aqui diretamente as mulheres, porque ele está falando dos coríntios, ele está colocando um argumento jurídico aqui com eles. Então, olha, 500 testemunhos. Vocês podem ir, vão lá em Jerusalém, você vai encontrar gente aqui em Corinto, em tal lugar, você vai encontrar muita gente que viu ele ressuscitado. Então é só procurar eles e você confirma. Então, não vem com essa história de dizer, não acredito. Eu só acredito. Não, procura, as testemunhas estão vivas ainda. Ele apresenta também o quê? Pedro, que já do começo, Pedro foi reconhecido como o principal líder da igreja. E também ele fala no versículo 7 de Tiago. Lembrando, esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, o Tiago menor, o Tiago maior. Morreram. O primeiro Tiago, o Tiago maior, ele morre já no começo ali do ministério apostólico. Ele é morto à espada, o outro morre um tempo depois. Ele está falando de Tiago, que é o Tiago irmão de Jesus, que foi quem escreveu a carta de Tiago, que antes da ressurreição, antes da morte e da ressurreição, ele não creia, mas logo após a ressurreição, a igreja relata que a partir dali ele já começou a seguir. E quando Paulo ele volta para Jerusalém, para poder prestar contas da viagem, trazendo as notícias lá dos Gálatas, da primeira viagem missionária, Tiago é que está ali com os presbíteros da igreja, liderando a igreja, porque os apóstolos tinham saído de Jerusalém por causa da perseguição. No tempo de Paulo, Tiago era um dos principais líderes da igreja, seja pela sua capacidade de liderança, de resolver as coisas ali, mas ele exercia uma autoridade que era reconhecida. Então Paulo traz aqui o quê? Pedro, o grande apóstolo, no sentido aqui, ele é testemunha disso. Tiago está liderando a igreja agora, foi testemunha ocular disso que ele também viu. Também mais de 500 irmãos também viram. E também depois de tudo isso, ele apareceu para mim, Paulo diz, como nascido fora do tempo. E Paulo aqui, você vê que ele nem se atreve a se colocar junto com os 12. Eles apareceram a todos os apóstolos. Primeiro ele fala, apareceu aos 12, depois fala, apareceu a todos os apóstolos. Alguns podem dizer que os 12 aqui ele fala com o número fechado, os 12 principais, e quando ele fala no versículo 7, o termo apóstolo, ele vai ter aquele significado de mensageiro, que alguns ele recebiam em segundo plano o título de apóstolo, o título de mensageiro do evangelho. Paulo foi chamado assim, Barnabé foi chamado assim, e alguns outros irmãos também foram chamados assim, mas sempre havia uma diferenciação entre eles e os 12. Então os 12 viram, depois todos aqueles que falam a palavra, muitos deles também viram. Então aquelas pessoas que passaram nas cidades ali pregando o evangelho, eram testemunhos também oculares dele. E aí Paulo nem se coloca no grupo, eu falei, depois de todo mundo, ele apareceu para mim. Ele relata aqui a história que está lá primeiro em Atos capítulo 9, quando ele é derrubado no caminho de Damasco. Ele fala, eu persegui a igreja, não foi digno de se chamar, porque eu persegui a igreja. Porque Jesus chegou para ele e perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fala, quem és tu? Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele entendeu que ele perseguiu a igreja e perseguiu a Cristo. Mas ele apareceu também para mim, como nascido fora do tempo. Então, qual a importância disso aqui? Paulo apresenta um relato de forma ordenada e um relato de forma racional para aqueles que ouviram.
E muitas vezes a gente perde a noção disso, que morte e ressurreição de Cristo, ele tem testemunho racional. As pessoas hoje falam que elas são faltas de sabedoria, faltas de compreensão. Eu não acredito em Jesus, por que eu vou acreditar em Jesus? Talvez a gente devesse perguntar: você acredita em Platão ou em Sócrates? Se eu fosse pegar aqui para os irmãos a lista, Platão, Sócrates, Júlio César, muitas dessas figuras, especialmente na Grécia Antiga, que todo mundo acredita na existência deles piamente, a quantidade de manuscritos antigos que citam e falam dessas pessoas é mínima. Alguns 5, 6, 8, 10, muitos deles não escreveram uma linha, e não tem nenhum relato de pessoas que viveram com ele, mas é um relato de pessoas que viveram e souberam dos discípulos deles. Há uma comparação entre 5, 10, talvez 12 manuscritos para alguém como Júlio César, Sócrates, Platão. Nós temos mais de 500 manuscritos que falam da morte e ressurreição de Jesus. O testemunho documental a respeito da vida de Jesus, ele é infinitamente superior ao testemunho documental que se tem na maioria dos grandes ícones da história que são reconhecidos. Mas muitas vezes a gente não sabe disso. As pessoas, não acredito na Bíblia, mas na Bíblia a gente tem manuscritos, igual os manuscritos do Mar Morto, notícias lá em Jerusalém, conseguiram agora encontrar, depois de muito tempo escavando lá nas cavernas de Qumran, mais outros fragmentos do Antigo Testamento. Então são manuscritos lá muito antigos, tem muitas coisas, né? Por exemplo, há alguns anos passou pela Suprema Corte de Israel um processo de um grupo que eles tinham encontrado um sarcófago, que era um caixote de pedra, onde estava escrito, o sarcófago era um mortuário onde guardava os ossos, e na tampa ali, no negócio de inscrição, aqui está os ossos de Tiago, irmão do Senhor. Então tem lá os ossos do testemunho. Aí o pessoal, quando achou, isso está no museu particular, aí entrou o pessoal dizendo: não, isso é mentira. E aí tentaram provar que é mentira, foi para a justiça. E na justiça primeiro foi provado que o sarcófago ele datava da data que ele datava, que era do primeiro século, porque Tiago morreu no primeiro século. Depois eles tentavam dizer que a inscrição foi feita depois, para poder tentar enganar. E aí foi fazer pesquisa, e ciência, ensino, muito experimento, e aí depois confirmou de que a inscrição é da mesma data. E depois de chegar na Suprema Corte, foi partido o martelo. E a lei garantiu: não, é verdadeiro, não pode dizer que é verdadeiro, que é o sarcófago de Tiago. E é da época certa, na hora certa, e está citado como Tiago, irmão do Senhor, que é citado na Bíblia. Então a arqueologia já está descobrindo muitas coisas. Então a gente tem muita coisa que comprova. Só que o mundo ele ainda fica aí na ilusão: mas você não tem nada. Não tem sim. É porque muitas vezes ele parou de pensar, a gente deixou as coisas acontecer. Muita coisa que tem hoje é porque a gente deixou de militar, a gente deixou de atuar na parte da ciência, na parte da educação, a gente foi deixando para lá. Mas a gente vê que Paulo ele pode dizer só: eu passei para vocês sabem o que é. Mas ele dá uma lista de testemunhas para dizer: aproveitem quando vocês podem ir. Eu tenho 500 irmãos que viram, muitos deles estão vivos ainda, vocês podem encontrá-los e perguntar para eles. Eles vão contar para você um relato daquilo que eles viram e ouviram. Então, nossa fé não é baseada no ver e ouvir. Mas é importante entender que o registro bíblico é um registro fidedigno. Quando as pessoas falam: mas eu não confio na Bíblia, porque não tem inteligência suficiente para entender o que é isso aqui. O texto bíblico que nós temos hoje, ele é baseado em 2 níveis de crítica, chamada de alta crítica e baixa crítica. Esses textos são confrontados e confirmados através de vários manuscritos e através de histórias arqueológicas. A confirmação vem de muitos lugares, há muitos documentos, muitas pedras com escrito chamada cuneiforme, que são descobertas e relatam coisas que aconteceram na Bíblia e a data lá que vai encontrar, mesmo que a Bíblia relata a história bíblica concorda. A arqueologia, quando eles começaram a fazer, nós vamos agora descobrir tudo que eles inventaram na Bíblia. Toda vez que eles batem em alguma coisa, a arqueologia só confirma que a Bíblia é verdadeira. Então, Paulo aqui dá um relato. Então, nós temos a Escritura, e a Escritura ela é confirmada pela própria Escritura, o seu relato, a sua confirmação. Então, foi visto, o testemunho é verdadeiro. E hoje, quem testemunha
somos nós. É o testemunho da igreja. E muitas vezes as pessoas não acreditam porque o nosso testemunho está fraco. E é por isso que no último passo do texto, do versículo 9 até o versículo 11, Paulo vai trazer o seu testemunho pessoal. Então, como é que a gente vê? Paulo diz qual é o evangelho. Olha, o evangelho é esse: Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Esse evangelho é confirmado, vocês receberam, vocês ouviram, vocês meditaram nele. E olha, tem quantas testemunhas existem que confirmam a veracidade disso, mas também eu sou testemunha, assim como você também precisa ser testemunha disso. No versículo 9, ele vai colocar aí a sua credencial, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. Eu acho interessante isso aqui, porque Paulo nos ensina a primeira coisa: eu não bato no peito para dizer que eu sou grande. Paulo, toda vez que ele dizer alguma coisa importante, ele falava: eu não sou nem digno, eu sou o menor, eu sou o maior pecador. Então a gente vê que Paulo ele vai completamente na mão contrária, né? Hoje tem muito pregador aí que se acha muito. E quando eu vejo um pregador se achando demais, eu já lembro de Paulo e penso: coitado. Porque o pregador não pode achar que ele é grande coisa, porque ele não é. O que nós temos vem da parte de Deus. E Paulo faz questão de nos ensinar essa lição. Então ele fala: olha, o meu testemunho é esse, que eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, mas a graça de Deus me foi concedida e não foi vã. E pela graça de Deus. E quando ele fala que não foi vã, olha o testemunho que ele dá aqui na segunda metade do versículo 10. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não vi mais a graça de Deus comigo. Se nós formos olhar, não é a maior parte do Novo Testamento, porque se a gente for pegar em quantidade escrita, vamos dizer assim, volume de palavras escritas, o maior escritor do Novo Testamento é Lucas. Porque se você somar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que era na verdade o único livro escrito por Lucas, primeiro e segundo volume, já viu que isso é a primeira parte e a segunda parte? O Evangelho e o livro de Atos é essa primeira parte e a segunda parte. Lucas escreveu os dois. O relato de Lucas, o Evangelho e o livro de Atos, se a gente somar tudo, ele dá mais volume do que todos os escritos de Paulo. Agora, se a gente for pegar por quantidade de livros, o maior autor do Novo Testamento é Paulo. Se for pegar o registro de quantidade de igrejas fundadas e assistenciadas, o maior valor é Paulo. Por isso ele fala: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui ele não está dizendo que ele fez mais do que todos os apóstolos juntos. Ele está dizendo: pode juntar todo mundo. Se juntar todo mundo, não dá o que eu fiz. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o volume que ele trabalhou é maior do que qualquer um deles. E olha que Paulo não foi pioneiro. Às vezes a gente fala: não, Paulo é o apóstolo dos gentios. Só que Paulo não foi o primeiro a pregar os gentios. O primeiro que pregou para os gentios foi Pedro, lá na casa do centurião. Então o testemunho está lá, mas Paulo, as viagens missionárias, a pregação, as cidades, as cartas, a supervisão, ele foi insistente e não descansou. Mas o que é que ele fala? Ele diz: eu trabalhei muito mais. Mas isso não é glória minha, isso é o Espírito Santo, é a graça de Deus comigo, ao final do versículo 10. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, tem que cuidar, a gente muitas vezes pode dizer: graças a Deus por tudo, eu fiz muita coisa, mas só pude fazer por causa da graça de Deus que foi derramada em mim. Precisa se lembrar sempre disso. Porque se a gente fosse gloriar e não dar a glória para Deus, ele vem e corta a nossa raiz. Quem quisesse gloriar sem dar glória para Deus, Deus pode derrubar. Eu costumo dizer que é aquele ditado antigo que diz que a soberba ele precede a queda. Se você vê um grande pregador virar um vulto muito grande, se ele não mantesse bem humilde, ele começar a soberbecer, pode ter certeza, em pouco tempo ele cai. Isso historicamente é muito evidente, muitos pregadores caíram. Eu me lembro do exemplo assim, que eu acompanhei, eu lembro da adolescência na época, é o exemplo, por exemplo, do Caio Fábio. O Caio Fábio foi o maior pregador do nosso país. A gente fala para o pessoal da internet hoje, não tem noção de quem foi Caio Fábio. O pessoal fala hoje do Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes chegou a uma terça parte do que foi Caio Fábio em termos de
conhecimento. Né? Naquele tempo não tinha internet. O pessoal fazia fita cassete, vendia fita cassete das pegadas de fábrica. Aquilo era espalhado pelo mundo todo. Né? Mas o que aconteceu? A soberba subiu e a queda veio. Então, se nós não dermos glória a Deus, e aí Paulo ele vem enfático. Então o Evangelho tem testemunho, o Evangelho está registrado na palavra, o Evangelho é que pode ser eficaz em nós, tem que receber de coração e guardar a palavra, mas eu preciso testemunhar o Evangelho. E eu testemunho primeiro entregando que eu não sou grande coisa, mas a graça me alcançou. Se a graça me alcançou, eu tenho que ser operoso naquilo que eu recebo, que é o que Paulo fala aqui. A graça não foi vã. E a pergunta que fica para nós aqui é: será que a graça de Deus que foi derramada na nossa vida, ela tem sido produtiva ou ela tem sido vã? Porque quando ele usa aqui o termo da graça não ser vã, a gente lembra lá dos primeiros versículos que nós lemos, quando ele vai dizer que a nossa fé ela pode ser em vão, versículo de número 2, né? Se a gente não guarda, se não retiver a palavra tal como eu peguei, a nossa fé temos crido em vão. A questão aqui não é o que eu faço para ser salvo, a gente tem que sempre lembrar disso, porque é para a gente não confundir a nossa doutrina. Mas o que eu faço, ele pode ser um sinal de que eu sou ou de que eu não sou salvo. Então, a graça não pode ser vã na minha vida. Porque se eu entendo que a graça está sendo vã, talvez eu não tenha nem recebido a graça. Eu peguei só só uma fumacinha dela. Que às vezes acontece, às vezes a pessoa pega ali, que é aquela música do Kleber Lucas, que fala daquele texto: quem provou o amor de Deus não poderá olhar para trás. As palavras do apóstolo Pedro, quando ela disse que nós não devemos orar para aqueles que abandonaram, porque aquele que vê em seu e viveu o Evangelho e foi embora, esse não pode ser restaurado, o apóstolo vai dizer lá. E Paulo está falando que graça é vã, porque se a gente não persevera, é um sinal de que a gente nunca teve. E olha, quantos e quantos cristãos hoje estão vivendo dentro de igrejas, mas eles não têm sua fé em Deus de forma firmada. Eu falo assim, é daquilo que nós percebemos através de relatos, e através daquilo que eu já encontrei pessoalmente. Quantas vezes eu encontrei com um cristão, quando você vai sentar com ele e vai conversar a fundo, você percebe que a pessoa não tem a convicção de salvação. Ela nunca entendeu o que é a fé, ela nunca entendeu o que é salvação, nunca entendeu quem é Jesus Cristo. Ele simplesmente começou a ir para a igreja. Ele achou que ir para a igreja, frequentar o culto, fazer as suas orações ali, ouvir as pregações, aquilo ali estava sendo crente à noite no céu. E aí quando eu perguntava: quando foi seu encontro com Deus? Quando foi que você entendeu que aquilo foi para você? O seu coração bateu: olha, Jesus morreu, eu preciso fazer alguma coisa. Quando foi que isso abriu na sua mente e a sua vida não precisava ser mudada, o véu não precisava ser abandonado? E aí a pessoa não sabe dizer. Né? E muitas vezes, por isso, as lágrimas correm nos olhos, e aí quando correm, eles ficam mais aliviados. Assim que a pessoa diz: eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha entendido. Mas quando a lágrima corre, é porque ele entendeu a minha agora. Né? E a questão é, ele sempre atento. Quando a palavra nos confronta, não é para dizer: vai embora, porque você não vai nada. É para dizer: se até agora você não entendeu que a graça não precisa ser operosa no coração, se você não chegou a essa conclusão até agora, se isso não tem sido fruto do seu coração, se você não tem perseverança, se você tem andado ali meio só no rumo, só sendo levado pela correnteza, o momento agora é dizer: não, eu preciso mudar. Eu não quero mais que a graça no meu coração seja vã. Eu quero ter isso realmente firme, realmente colocado. E aí ele diz lá no versículo 11, nosso último versículo: portanto, sejam eu, ou sejam eles, né? Assim pregamos, assim cresce. Não é o que eu estou pregando, né? Não é o que talvez você ouviu. Seja quem for o que pregou. A pregação foi o Evangelho que faz sentido no nosso coração. E é o Evangelho que tem que nos fazer crer. Quando nós cremos no Evangelho, é o Evangelho que vai transformar as nossas vidas. Os pregadores, pastores, ministros, evangelistas, são
são só instrumentos na mão de Deus. Igual Paulo falou, eu não sou nada, eu sou instrumento, eu sou menor, nem me chama dessas coisas, nem vem com glória nenhuma, porque o que eu fiz foi porque a graça de Deus foi derramada em mim. Assim Paulo nos coloca, então, primeiro, que nós entendemos a palavra como foi pregada através dos servos de Deus, abraçar essa palavra, trazer para o coração, quanto a nos tornarmos os servos de Deus que vão transmitir essa palavra daqui adiante. Porque se a gente não faz essa progressão, nós não estamos na onda que Paulo está falando. Às vezes a gente só viu, ele estava ali no meio, e as pessoas foram atingidas ao nosso redor, e aquele sentimento do Evangelho foi tão grande, que eu peguei só o ventinho assim, eu já achei que estava no céu. Mas eu, Deus, não experimentei no coração aquela transformação. Então Paulo ele fala morte e ressurreição, porque eu preciso entender que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Se não individualizar isso, entender que aquilo foi por mim diretamente, ele não morreu assim por todos, eu estou no meio. Ele morreu por cada um individualmente. Então tem que entender que eu tenho parcela de responsabilidade. O pouco do peso que estava ali sobre ele são os meus pecados. Como eu estou entendendo também que ele ressuscitou para me libertar. Então ele está dizendo que eu vou ressuscitar também porque ele ressuscitou. Eu tenho que ter esse relacionamento dentro, intrínseco. Então por isso que Paulo vem falar na ressurreição. Não dá para crer no Evangelho sem crer na ressurreição. E não dá para crer na ressurreição sem crer que ela é aplicável no meu coração também. Amém?